Bom, boa noite, né? Bom dia, boa tarde para você que vai assistir depois esse conteúdo. Seja muito bem-vinda na mentoria Além da Viagem. A ideia é conversar, né, um pouco mais sobre dúvidas que vocês possam ter, dificuldades que vocês possam ter com relação a esse processo de arrumar malas, né? E também trazer uma breve revisãozinha aí do conteúdo que a gente tem disponível dentro do e-book, do Além da Viagem, tá? Então, mesmo depois, né, você que estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, alguma questão, essa aula ela vai ficar disponível num link não compartilhável, né? Um link fechado no YouTube, mas você pode fazer comentários lá e sempre eu vou estar dando uma olhadinha. Se tiver dúvidas, vou responder por lá também, tá bom? Bom, então, quando a gente fala, né, do e-book Além da Viagem, ele está separado nos 7 passos que eu uso para arrumar malas inteligentes, né? Então, foram passos que eu desenvolvi aí nesses anos de prática, atendendo muitas clientes em diferentes tipos de destinos, e eu também arrumando as minhas malas. Então, a gente tem a questão do planejamento da mala de viagem, então, toda a questão de você, assim como planeja o hotel, planeja passagem, né, planeja os passeios, você planejar também a sua mala dessa forma. Depois a gente entra na organização da mala, que é a quantidade de peças, os tipos de itens, os acessórios. Depois a gente vai montar looks efetivamente, fazer as combinações. No passo 4, a gente tem o checklist, que são os outros itens para não esquecer de nada. Então, aí entra a parte de pijama, chinelo, necessaire e tudo mais. No quinto passo é colocar tudo isso na mala, organizar tudo isso na mala. E por último, chegando no destino, né, organizando essas peças no destino e no retorno. No final do e-book, vocês têm também a lista de malas ideais. Então, essas listas que estão lá, elas foram montadas com base nessa prática, em outros cursos e métodos que eu aprendi também. Então, eu fiz uma adaptação, fiz uma construção, e aí, às vezes, dependendo do destino, né? Por exemplo, eu vou para um feriado na praia, eu vou passar uma semana num destino de calor, 15 dias num destino de frio. Essas listas mais prontas estão lá, já com a quantidade, com sugestões de tipos de itens que podem ajudar bastante, tá? Bom, quando a gente fala de mala inteligente, nada mais é do que o processo, né, de arrumar as malas de uma forma mais estratégica, de uma forma mais intencional mesmo, com um planejamento prévio e sem excessos, sem itens que a gente chega no destino e olha e parece que nada casa com nada, né? Ou quando a gente chega, volta para casa que metade da mala a gente não usou. Então a ideia é que isso não aconteça, tá? Então, quando a gente faz o planejamento e organização com mais antecedência, a gente já garante muito mais o sucesso dessa arrumação de malas. E o que que acontece, né? Para um bom planejamento ser realizado, a gente precisa considerar aí, tá? Uma média de 2 a 3 dias para viagens mais curtas. Então, se é uma viagem que você vai passar só o final de semana, ou vai passar um feriado, começa a arrumar já 2 dias antes. E se for uma viagem mais longa, de mais de uma semana, principalmente, a minha orientação é você arrumar com pelo menos 5, 7 dias de antecedência. Claro que quanto antes, melhor, né? Porque aí você já vai levantando. Às vezes, itens que você quer levar, mas que precisam lavar, que precisam passar, ou às vezes, poxa, alguma peça que você precisa adquirir. Então, para não ficar em cima da hora também, né? Ou às vezes arrumar na costureira, ajustar na costureira. Então, tudo isso é bem importante. E aí, nesse planejamento, é sempre legal a gente colocar no papel, a gente escrever mesmo, ou no bloco de notas ali do celular, quantos dias vai ser essa viagem, qual que é a duração dela, qual que é a previsão do tempo, o clima, né, a variação de temperatura,
O tipo de viagem, se você está indo de férias, se você está indo a trabalho, ou se você está indo também, às vezes, para um destino que é mais de aventura, de esportes, que tudo isso vai direcionar a escolha das peças, né? E a programação também que você vai ter lá. Então, às vezes, você vai para um destino, igual eu atendi uma cliente recente agora, né? Que ela vai para a Europa e vai passar por vários países. Então, dependendo dos tipos de passeio, dos dias que ela está em cada lugar, é uma programação diferente, né? Às vezes, eu estou indo para um navio, é muito mais simples, porque você não vai precisar, né, ficar tirando e levando mala o tempo todo, você vai chegar, vai deixar lá. Agora, se já é uma viagem que você vai bater mais perna, que você quer, às vezes, sair à noite, passear mais durante o dia, conhecer os pontos turísticos, né? Tem um roteiro ali, às vezes até com alguma agência. É legal você incluir tudo isso aqui nesse planejamento para a gente pensar em peças de roupa que vão atender todas essas necessidades, tá? Então, na organização da mala, a gente precisa considerar essas etapas aqui que são bem importantes, tá? A quantidade de peças, a seleção e construção dessa paleta de cores que a gente está levando e a seleção de roupas e de acessórios. Nesse momento, a fórmula mágica vai ajudar muito, tá? Então, o que a gente vai considerar? O número de dias da viagem, vezes 2, a gente vai ter o número de peças de cima. E o número de dias da viagem divididos por 2, a gente vai ter o número de peças de baixo, tá? Cláudia, quantos dias vai ser a sua viagem? Isso exclui o dia de ida e volta, né? Sim. A gente pode Porque considerar o look do também. avião é a parte aí, né? O Ou não? ideal é que no look do avião, você consiga aproveitar pelo menos a calça em outros momentos, tá? É a blusa mais difícil, mas, por exemplo, a calça, a terceira peça, né? São peças que a gente já pode aproveitar, tá? São 10 dias. Então, são 10 dias. Perfeito. Ó, nesse caso, então, a gente vai ter aí 5 partes de baixo e 20 partes de cima. Só que Uhum. nessa parte de cima, essa quantidade, a gente já inclui tanto blusa como casaco, tá? Tá. Então, vai ser as duas coisas. É, Seja bem-vinda, Rosana. E aí, né, a gente tem aqui, até deixei um exemplo de uma viagem mais curta, de 4 dias, para vocês também saberem. E se é número ímpar, Lívia, o que a gente faz? A gente arredonda. Então, por exemplo, vão ser 7 dias, a gente deixa 8 dias no total, tá? Se são 13 dias, colocamos 14 ali. O cuidado que a gente tem que ter é que vestido, macaquinho, macacão, ou seja, peças únicas, vão ser consideradas como partes de baixo. Então, é importante, né, a gente pensar nessa versatilidade. Às vezes, não precisa levar 3 vestidos, 3 macacões. Não, leva shorts, calça, saia, dá uma variada ali e escolhe um vestido, um macacão, porque acaba que uma peça única, ela limita um pouco mais as combinações e as possibilidades, tá? Bom, no caso de muitos dias também, então, se a gente tem aí, tá? Vamos pensar assim, 20 dias de viagem, 15 dias de viagem, principalmente para quem vai passar por vários destinos, não faz sentido a gente levar, né, 40 peças de cima, 30 peças de cima, é muita coisa. E você pode também lavar suas peças ao longo da viagem, de repente em alguma parada, em algum lugar. É muito comum, fora do Brasil principalmente, a gente ter as lavanderias que são meio self-service, assim, que você entra, coloca ali, né, deixa sua roupa, ninguém pega. Então é algo muito tranquilo também, às vezes até dentro do próprio hotel tem algumas opções. Uhum. Então é muito mais vantajoso nesse sentido, tá? Bom, então, quando a gente tem a quantidade de peças, já fica mais fácil também começar a escolher
né? Essas partes de cima e partes de baixo. E nesse momento a gente precisa olhar para as cores das peças, tá? Um erro que é muito comum, que eu vejo muitas clientes cometendo, porque antes de fazer a consultoria, eu peço para elas separarem, né? Então, assim, ó, já separa as roupas que você quer levar. E aí, quando eu chego, tem um monte de roupa estampada e um monte de roupa de cores muito diferentes. E aí, nada conversa com nada, né? Fica muito mais difícil essa mala render. Às vezes, daí só uma blusa ela vai combinar só com uma única calça, ou o vestido ele só dá para usar sozinho, às vezes não dá nem para mudar muito o sapato. Então, de duas uma, né? Ou a mala ela fica toda de neutros, ou ela fica um samba louco ali, né? Então, a gente precisa trazer de uma forma mais intencional mesmo essas cores. Então, bom, são 10 partes de cima, 5 partes de baixo, ou 20 partes de cima, 10 partes de baixo. O que eu posso fazer? Bom, vou selecionar aqui algumas blusas, algumas calças que eu quero levar, separa tudo. E aí você analisa que cores que eu tenho aqui em maioria, né? Então, por exemplo, é legal a gente ter algumas opções neutras e algumas opções coloridas. Podem ser 2 ou 3 cores mais neutras e uma ou duas opções mais coloridas, tá? Então, a ideia é que tudo case um pouco mais entre si. Lá no e-book, eu também faço várias sugestões de combinações de cores para vocês, tá? Várias paletas lá já sugeridas. E também tem a orientação de como dá para combinar a cor. Então, a combinação de tudo da mesma cor, a combinação das cores vizinhas. Então, também tem essas informações lá de como usar o círculo cromático, tá? Então, no total, a gente tem que pensar em 5 ou 6 cores para a mala toda, tá bom? O que ajuda muito? As partes de baixo serem de cores mais neutras. Por quê? Como a gente está levando menos parte de baixo, o ideal é que as partes de baixo tudo combine com tudo, né? Já as partes de cima, a gente vai ter mais opções. Então, a gente pode versatilizar um pouco mais. De repente, a terceira peça, se a gente não for levar muitos casacos, né? Se não tiver um destino muito frio, por exemplo. Eu posso levar 2, 3 opções de casaco e elas vão ser de cores mais neutras. E aí, de repente, eu vou trazendo as minhas blusas, eu vou trazendo um lenço, um sapato. Então, assim, nos detalhes, alguma outra cor, tá? E como a gente sempre fala, né? Eu sempre falo muito isso no meu Instagram também. Se você tem mais receio, mais dificuldade de usar a cor ou de inserir a cor, a gente pode incluir a cor nos acessórios. Então, um lenço, num colar, num brinco, no próprio batom, tá? Tudo isso ajuda bastante também a trazer um ar mais diferente para esses looks. Não parecer que você tá com a mesma roupa em todas as fotos sempre, tá? Isso é algo bem legal. Bom, algumas dicas e lembretes importantes que eu até trago isso no e-book para vocês selecionarem as peças. Vamos dar preferência sempre para aquelas que você já usa no dia a dia, para as que são mais certeiras, né, que não tem erro. Evita de usar roupa que tá de levar roupa que tá com etiqueta, tipo que você nunca usou, aí você leva assim, a viagem vai ser a oportunidade para usar. Gente, não se engana, sabe? Se você já não tá usando no teu dia a dia, na viagem, então, que vai ser mais difícil ainda, tá? Então, é um erro a gente pensar isso, principalmente sapato novo, que pode machucar o pé, e não vai ser útil, tá? Então, vai naquelas que você já está mais acostumada, que você gosta e que você sabe que já funciona. Aí a gente tem que olhar também para os tecidos. Mala, principalmente se a gente vai deixar nossas roupas na mala por muito tempo, vai acontecer de amassar, tá? Então, escolher peças com tecidos que não amassam, que amassam menos. Então, por exemplo, o poliéster, né? O poliéster, ele pode ser difícil, às vezes, para um destino de calor, de verão, porque ele é um tecido que esquenta muito,
mas ao mesmo tempo ele não amassa nada, né? Então é muito prático para levar numa viagem. Agora, por exemplo, peças em algodão, peças em viscose, já são bem mais frescas, então mais interessantes para destinos de calor do que para destinos de frio. Só que ao mesmo tempo, principalmente o algodão, amassa muito. Então, se você se incomoda com isso, é legal encontrar esse meio termo, tá? Então, a gente pode sempre analisar, olhar a etiqueta das roupas para ter essa ideia também. Aqui também deixei para vocês, ó, para quem está indo para destinos de calor, de verão, né? Os tecidos naturais, como algodão, linho e seda, eles são mais indicados, são mais frescos. Nos tecidos artificiais, a gente tem viscose, liocel e modal, que também são muito bons. E os sintéticos aí, poliamida também vai ser interessante. Tecidos que são mais quentes, a gente tem os naturais lã, tá? É o mais quentinho deles. E nos sintéticos, a gente já tem poliamida, acrílico e poliéster. O que é interessante dessas peças aqui? Elas são menos volumosas do que lã, em geral, né? Então, acabam sendo roupas um pouquinho mais finas, e aí já esquenta bastante também, principalmente a poliamida e o poliéster. Então, às vezes, ao invés de você levar um casacão de lã, né? Leva uma japona, uma jaqueta ali de poliamida, por exemplo, que vai ser muito mais quentinha e muito mais leve também para você carregar e você acomodar na mala, tá? Alguns tecidos aqui também que não amassam, ou amassam um pouco, né? E seca muito rápido também. Então, às vezes, para você lavar ali dentro do próprio banheiro do hotel, né? Facilita bastante também. Então, seda, e até geralmente a gente só lava a mão mesmo, é um tecido mais delicado. Modal, poliamida, acrílico e poliéster também, tá? São as que secam mais rápido aí, são mais práticas também. Bom, então, selecionadas as peças que você quer levar, peças de cima, peças de baixo, as cores e os tecidos, a gente começa a montar os looks seguindo esta ideia aqui, tá? Que tem na foto. E lá também no e-book tem várias outras fotos para vocês também se basearem. Então, eu gosto sempre de começar fazendo esse processo na cama mesmo. Então, a gente pode pôr ali as partes de baixo que você vai levar. Então, de repente a calça, uma saia, uma bermuda. E para cada parte de baixo, a gente vai colocar 3 partes de cima, tá? Então, pode até ser mais, por exemplo, igual eu coloquei aqui, ó, 4, porque eu incluí a jaqueta que eu usaria aqui nesses looks também, tá? Então, se você for incluir casaco aqui também, terceira peça, pode colocar junto também, tá? Então, primeiro, a gente coloca as de baixo, depois a gente coloca as de cima, que vão combinar com ela. E aí, é legal nesse momento a gente pensar em todas as ocasiões e programas que a gente vai ter na viagem. Por isso que é legal, lá no começo, você descrever a sua programação, ou pensar nos passeios que você vai fazer. Porque a ideia é mais ou menos assim, ó. De repente essa calça aqui, né? Eu posso usar com essa blusa verde, que é mais elegante, com esse brinco, com esses acessórios, para ir num jantar à noite. De repente, com essa blusa branca e esse bracelete, eu posso ir fazer um passeio de dia. E aqui também pode ser um outro dia que eu vá passear e coloco esse cinto verde, né, coloco a jaqueta e tudo mais. Então, você visualizar essas peças transitando nessas ocasiões, tá? Uma dica também para levar menos quantidade de peças, porque na fórmula a gente faz a conta de como se a gente usasse 2 looks no dia, né? Um look durante o dia e um look durante a noite. Agora, se você é do tipo que às vezes não gosta de dormir em dólar, não gosta de dormir em euro, nem passa no hotel para trocar de roupa,
você vai considerar um look só, tá? Muitas vezes. Então, o que que você pode fazer? Qual que é a minha dica? E aí, isso eu aprendi com a minha amada mãe, viajando com ela. Geralmente, a roupa que você vai usar à noite, então, assim, cheguei no hotel, tomei um banho, vou colocar uma roupa para ir, às vezes, até descer e jantar no próprio hotel, ou dar uma saída rápida ali. É uma roupa que dificilmente você vai sujar aquela roupa. Então, por exemplo, principalmente a blusa, é uma blusa que você consegue usar no dia seguinte. Ou se não for exatamente no dia seguinte, se você não quiser repetir fotos e tal, pode ser dali 2 dias. Mas é uma blusa, uma roupa que ainda está limpa, ainda pode ser usada, tá? Então é um jeito também de você diminuir um pouco essa quantidade aí, tá? Bom, quando a gente vai escolher as partes de baixo e terceira peça, é legal a gente pensar em peças diferentes para trazer mais essa versatilidade. Por exemplo, não vai levar 5 calças jeans. Se você precisa de 5 peças de baixo, levando 5 calças jeans é a mesma coisa, né? É praticamente a mesma ideia ali. Então vai parecer que você está sempre igual. Então é mais interessante, de repente, levar uma calça jeans, uma calça preta, uma saia, uma bermuda, né? Isso vai mudar muito mais essas combinações. Assim como a terceira peça também. Evitar de levar, por exemplo, vou levar 3 blazers, vou levar 3 japonas, porque a ideia dessa construção de look vai ser a mesma. Então, você pode trazer um blazer, pode trazer uma jaqueta, pode trazer uma parca, e aí você tem 3 terceiras peças e vão funcionar de uma forma muito mais interessante com o restante. Bom, os acessórios, né? Vocês sabem que eu sou muito fã de acessório, eu acho que o acessório é, de fato, a cereja do bolo. O acessório é realmente aquilo que falta muitas vezes para a gente tirar o look do básico. Então, depois que você selecionar as peças, que você colocar as peças em combinações, inclua os acessórios, inclua cinto. Cinto pode ser o que combine com a maior parte dos looks que você está levando ali. Inclua pulseira, colar, brinco. E pense, acessórios menores, principalmente, a gente pode e deve, tá? Aproveitar os cantinhos da mala. Então, às vezes, até se você colocar num saquinho e colocar dentro do teu sapato, né, de um tênis, um sapato que você está levando, não vai ocupar espaço. Então, dá para a gente levar mais e trazer muito mais versatilidade, tá? Recentemente até, não sei se vocês acompanharam aí, no último feriado de abril, que foi de Tiradentes, eu fui para Goiânia, né, num evento, levei uma mala de mão. E assim, levei poucas roupas. E o que eu levei bastante foi acessório, né? Escolar, inclusive, foi um dos que eu levei na mala. Por quê? É o que muda muitas vezes, é o que dá uma cara nova, né? E ocupa bem menos espaço. Então, não economizem nos acessórios, tá? Bom, então, feita essa breve revisão aqui desses passos, né, do que eu considero mais importante aí nesse processo, vamos praticar o nosso olhar agora com alguns casos práticos que eu trouxe de clientes que eu atendi recentemente, tá? Então, ó, eu vou trazer aqui primeiro uma cliente que fez uma viagem de longa duração. Então, no final do ano, ela foi fazer um intercâmbio de 3 meses na França. E era um período de outono e inverno, tá? E ela estava desesperada, tipo, queria levar o armário inteiro, né? Porque ficar 3 meses é bastante coisa. Mas o que que nós fizemos? A gente fez uma mala para 20 dias, nesse caso, tá? Então, a gente considerou 20 dias e olha só as cores que a gente escolheu, né? Muito mais de neutros, essa mala em geral. Algumas partes de baixo aqui. Aqui eram as peças únicas, um vestido jeans, um vestido nesse tom de verde musgo e um vestido vermelho. E o restante eram todas partes de cima e partes de baixo. Então, como ela estava indo para trabalhar e estudar, era importante a gente considerar esse contexto também.
Então, a gente levou menos roupas de sair, por exemplo. Tinha um ou outro cropped, uma ou outra peça um pouco mais rendada, mais decotada. A maioria eram realmente peças mais básicas, que ela poderia usar no dia a dia dela e fazer sobreposições, né? E usar nos passeios também que ela fizesse de final de semana. Então, essas foram basicamente as peças que a gente escolheu, ó. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes de baixo, mais os três vestidos. Então, a gente totalizou 10 partes de baixo. E, se não me engano, acho que foram 30 partes de cima que a gente considerou aqui, tá? A gente fez como se fossem 15 dias ali para ela, de partes de cima. Então, foi uma mala que deu bastante certo. A gente selecionou ó, duas bolsas menores para ela usar, além da bolsa maior, que ela ia carregar computador e tudo mais. Então, bolsas que combinassem com tudo. E a gente selecionou estes sapatos aqui para que ela pudesse levar também para esses 3 meses, né? Então, duas botas, uma escura e uma clara, um tênis para fazer academia, fazer exercício, uma sandália, também um pouco mais elegante, se ela tivesse, né, alguns eventos formais assim do trabalho, um tênis bem confortável e dois sapatos também elegantes que ela também poderia usar no trabalho e para passear. Tá? Então foi uma mala bem bacana, mas ó, sapatos todos bem neutros, realmente para combinar com tudo, servir todas as situações. Aí aqui um videozinho, ó, só para vocês verem, né, filmando todas essas peças que a gente separou e bem dessa forma como eu ensino para vocês. Aqui não estavam os acessórios, porque ela é uma cliente que não usava, né, ainda não tinha esse hábito. Então, depois até ela fez a coloração pessoal comigo também, para poder adquirir alguns acessórios e levar e complementar essa mala, tá? Então, vocês viram, né? Para quem vai passar 3 meses, a gente colocou tudo isso numa mala de 23 quilos e que ainda sobrou espaço, tá? Então, foi algo bem, bem interessante, né? Blusas, considerando a questão dos tecidos também, tecidos mais leves, que não fazem tanto volume. Então, foi algo bem, bem legal. Terceiras peças, né, que vocês viram ali também. A gente pegou só um casaco mais pesado e os outros eram bem mais leves. Bom, essa é uma outra cliente que, inclusive, deve ter acabado de voltar agora dessa viagem para a Terra Santa. Então, ela ia para Israel e Egito e tinha algumas peças que ela queria levar, né? Essa calça aqui era uma delas e ela não sabia como usar, com o que usar. E aí, nesse caso, a gente fez a montagem de looks mesmo, para ela provar todos e ter certeza, né? Então, quando vocês não têm tanta segurança, confiança do que combina com o que, provar, colocar no corpo faz toda a diferença, ajuda muito a clarear, sabe, trazer essa perspectiva. Então, aqui, ó, a gente montou um look que ela poderia sair à noite, aqui já seria um outro look de dia, aqui também um look que poderia ir do dia até a noite. E aqui alguns outros looks mais passeio. É um destino que faria bastante calor, né? Estaria bastante calor lá. Então a gente escolheu peças de baixo, bermudas mais frescas, blusas também mais frescas. E a gente escolheu só 3 sapatos para ela nessa viagem. Uma sandália que tinha um saltinho, mas um salto confortável, a melissa e também um tênis. E aí a gente foi fazendo as composições, tinha um vestido também que a gente separou aqui. Então, estão vendo, para a mesma peça de baixo, pelo menos 3 opções, 3 partes de cima diferentes, com os acessórios diferentes aí. E a bolsa também, as bolsas, ó, a gente escolheu essa aqui maior, que ela já iria na viagem usando. Aí teria essa aqui pequenininha, e essa outra branquinha pequenininha que ela levaria na mala,
tá? Para ir mudando também um pouco a cara dos looks. Aqui uma outra cliente que também teve recentemente em Maragogi, lá no Alagoas, no Nordeste. Então, era uma viagem mais curta, né, para um feriado, 5 dias. Então, a gente considerou, nesse caso, a gente arredondou a conta para 6 dias, selecionamos essas 3 partes de baixo e também essas partes de cima. Aí, nesse caso, a gente fez só 2 partes de cima para cada parte de baixo, tá? Bom, aqui a gente incluiu, ó, os looks com essas partes de baixo, essas 3, e até o short que ela estava levando como saída de praia, para ela usar na praia, eu falei, vamos aproveitar esse shortinho também, né? Não é porque você vai usar ali algum dia na praia, na piscina, que a gente não pode usar numa outra ocasião, sair à noite, ir almoçar rapidamente ali também, né? Então, a gente produziu esses lookinhos para ela, tá? Sapatos ela levou esse aqui que era um chinelo para usar na piscina, eu falei, vamos usar de rasteirinha também, não precisa ser só chinelo. A Melissa, esse tamanco também metalizado, que traz um pouco mais de elegância, e o tênisinho, que também ela iria, né, e voltaria ali na viagem para ficar mais confortável. Então, aqui a gente separou, né? Mas também, no final ainda sobrou espaço, a gente colocou, além dos biquínis, saídas de praia, a gente colocou também esse vestidinho, que era um vestido novo que ela queria usar, e essas opções aqui da bolsa, né? Uma única bolsa maior, porque ela ia ficar num resort, não ia precisar ficar saindo o tempo todo de bolsa, então a gente pegou só uma carteira, uma bolsa menor. E aqui os sapatos mais coringas. Bom, então só para compartilhar com vocês alguns casos, né? Aqui, ó, a gente já inseriu os acessórios também, então vocês também podem provar o look completo com os acessórios, isso também é muito legal, tá? Ajuda bastante. E agora eu queria saber de vocês, né? Se tem ainda alguma dúvida, querem aproveitar para fazer alguma pergunta mais específica, de acordo com o próximo destino de vocês também, aproveitem. Então, Lívia, eu vou para Nova York agora, no fim do mês, vou ficar 10 dias. Eu vi a temperatura, ela está disponível até o dia 30 de maio. E o primeiro dia vai de 10 a 16 graus. Uhum. E no último dia disponível no site, de 23 a 26 graus. Então já começa a esquentar, né? Eu tô pensando que eu vou ter que levar calça, eu vou ter que levar shorts. Os dias, tem dias que vai chover também. Uhum. E eu tô meio assim, para os dias de chuva. Que tipo de Uhum. sapato, né? Sim. Então, ó, o que que eu te aconselharia, tá? Como você tem 5 partes de baixo, a gente pode distribuir isso. Então, eu levaria, por exemplo, se você quiser levar uma peça única para um dia que vai estar mais calor, por exemplo, pode ser um vestido. Uhum, Você pode levar um shorts, um tipo bermuda, uhum, 2 calças e de repente uma saia, tá? Uma ideia aqui. Assim você teria peças, né, diferentes para trazer um pouco mais de versatilidade. Eu acho que daí atenderiam esses climas, porque vamos pensar assim: depende se você levar uma saia, você pode levar uma meia calça mais fina. uhum. E aí, se tiver mais friozinho, você pode usar um look dessa saia com a meia calça. E se tiver fresco, você pode usar essa saia com tênis ou essa saia com uma sandália, uma rasteira, né? É, aí eu acho que seria mais interessante. Se tem previsão de chuva, de repente alguma botinha de cano curto pode ser uma boa pedida, tá? Tá. É, até para esses dias mais friozinhos também, às vezes sai de manhã, né? Vai fazer um passeio mais frio, levaria, acho que uma botinha é legal.
Tênis eu acho que é bem importante também, porque Nova York caminha muito, anda muito, então É. um tênis que seria bem confortável, tá? Eu acho que é válido uma sandália também, porque esses dias que vão fazer um pouco mais de calor, acho que uma sandalinha também que seja confortável, que talvez não seja tão chinelo, sabe? Seja mais sandalinha, às vezes até à noite a gente vai ver um show lá na Broadway, por exemplo, vai ver alguma coisa. Também fica legal, fica interessante assim para teatro, então eu indicaria uma sandália. Ó, a gente já tem 3 sapatos. São 20 Uhum. dias, né, que você falou? 10. 10 dias. E mais o chinelo e pronto. Mais o chinelo e pronto, fechou. Uhum. É Você isso? acha que vale a pena levar trench coat ou não? Eu acho que é uma boa ideia, porque se vai chover, né, se tem previsão de chuva ali, mesmo que não chova, o trench coat ele é uma terceira peça legal, né? É uma terceira peça que dá uma valorizada assim no visual. Então, eu acho que é interessante assim. Protege também de vento, né? Não só de chuva. Uhum. Acho que é uma boa ideia. Um blazer, você pensa que fica muito volumoso na mala ou não? Então, aí você escolheria um para ir usando ele, sabe? Eu acho que blazer até não faz tanto volume, não. Talvez o trend faça mais volume que o blazer, né? Se você for levar, por exemplo, aquelas japonas que, sabe, que você amassa, ela fica Sei, bem sei, fininha, também sei. é um casaquinho bem coringa para levar, porque às vezes, assim, se faz mais frio, ela é uma jaquetinha que pode te salvar ali e não faz volume, né? Não faz. Nem lembrava dela. É uma jaquetinha boa, eu indico. E eu acho que é isso também, levaria tipo 3/3 peças, assim, eu acho que já estaria bem servida. Um casaco mais quentinho, o Uhum, blazer e o trench, eu acho que ficaria legal. uhum, E para bermuda, pode ser essa mesma ideia que eu te falei da saia. Depende de você usar, às vezes, com uma meia calça, se for um shorts mais escuro, você pode uhum, pôr uma meia calça fina preta, por exemplo, fica legal com a bota para sair à noite, ou se tiver mais friozinho para sair durante o dia, e usar ele também sem a meia calça, com tênis num outro look, num outro dia, uhum. tá? Tá. É, a dificuldade é separar as peças, né? Porque eu sempre penso, essa calça eu quero levar para viagem. Essa aqui também. Uhum. Essa aqui é outra. Mas Deixa assim, ó, eu... se sobrar espaço, né? Uhum, Se tiver espaço, não tem problema vocês levarem uma calça a mais, uma peça a mais, tá? Mas tentar realmente ir lá usar de fato, para não voltar com sim. roupa sem usar. Acho que isso é o E mais importante. óculos de sol, você recomenda uns 2 modelos? Depende do teu uso, assim, sabe? Eu, por exemplo, como uso óculos de grau, eu uso óculos de sol só quando eu tô com lente. Então, geralmente eu levo só um, porque não é todo dia que eu vou estar de lente. Agora, se você é uma pessoa que está acostumada a usar óculos todo dia e até se incomoda mais com a claridade, eu levaria dois, sim. Até porque às vezes vai que acontece de esquecer em algum lugar, né? Então você já Uhum, tem um sobressalente ali, um reserva. tá. Até porque não fica muito igual nas fotos, né? Sim, também muda, é um acessório também, né? E aí uma coisa que pode te ajudar bastante também, Cláudia, é lenço, né, pashmina, também que às vezes se tá mais vento, se tá mais frio, você coloca, já se aquece, dá uma mudada no look também, Uhum, tá? tá. Agora dá a oportunidade para Rosana, né? Rosana, que saudade de você, você tá bem? Tô bem, e você, como é que tá? Eu vi que Tô tá com bem, muitas novidades ali no Instagram. muitas, muita coisa Legal. boa, Rô. E você tem alguma viagem aí em vista?
Ah, eu não, eu acabei de voltar do Nordeste, mas assim, no segundo semestre provavelmente eu vou viajar também e vai ser para o frio. Tá. Mas foi ótimo as malas práticas que você mostrou ali, que já me deu um monte de ideia. Mas sabe o que que eu queria te perguntar? Sabe aqueles organizadores de mala? Sei. Você usa? Você acha que aquilo faz sentido, assim, na hora de organizar a mala? Então, ó, eu não tenho usado ultimamente, porque eu tenho ido para viagens mais curtas, né? Destinos que são mais direcionados, assim. Talvez eu use também agora, no segundo semestre, se eu vou casar, né? Então a gente está planejando nossa lua de mel, ainda não definimos, estamos aí organizando. Mas aí, se a gente for passar em muitos lugares, daí eu acho que vale a pena levar, tá? Então, por exemplo, se você vai para uma viagem que é de mais dias, então assim, de 15, de 20 dias, e você Uhum, vai em mais de um destino, eu acho que é legal. Então, até tem uma cliente agora, que eu comentei, né, que está indo para a Europa, e ela vai, por exemplo, para Itália e Grécia. Então, quando ela estiver na Grécia, ela vai estar muito em praia. E quando ela estiver na Itália, ela vai estar caminhando, ela vai estar explorando mais a cidade, né? Não vai ter praia. Então, no caso dela, faz sentido usar o organizador, porque o momento que ela chegou lá na Grécia, ela só tira aquilo que tá os biquínis, que estão as saídas de praia, que estão as roupas mais de praia ali, e vai facilitar muito mais. Ela não precisa ficar tirando toda hora tudo da mala, sabe? Então, para isso eu acho legal. Depois, da mesma forma, ela vai lá para a Itália, ela deixa o que é de praia e tira o que é mais de cidade, as camisetinhas, né, as calças, o que vai ser mais usual ali do dia a dia dos passeios. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena, sabe? Então, se você vai para um lugar que, igual eu falei, essa minha cliente, eu sei que eu vou para um resort e vou ficar lá. Não faz muito uhum. sentido, porque você pode até montar teu guarda-roupa ali no hotel, né? Tirar, acomodar melhor as coisas. Então, até agora, recentemente, a gente foi para o Atacama, né? No final do ano passado, e aí eu não levei, porque era muito parecida a mala, e eu consegui organizar bem, sabe? A mala que eu usei no Atacama e depois nos últimos dias em Santiago ali. Então pensa, tá? Avalia se faz sentido. Eu acho que talvez vale mais a pena ter uma bolsinha para você colocar as lingeries e pijama, né, meias, do que às vezes ficar separando as roupas como um todo, assim, Tá. tá? Eu vou ver essas. Você tem alguma marca, assim, alguma que você gostou, assim, dos tamanhos, assim, de De bolsinha, assim, de organizador. viagem? Então, ó, eu já vi alguns bem legais na Le Postiche, que Tá. eles têm. A Uhum, Cavesale, aqui em Curitiba, também tem, tá, tá? legal. São Vou dar duas uma olhada. lojas que eu já vi. E assim, se você pesquisar também, né, se você quiser achar preços melhores, Shopee, Mercado Livre, Shopee, sempre tem. Aí eu recomendo ver pelas avaliações ali também do pessoal, né, para você ter certeza que é um bom produto, que chega de certinho e Sim, tudo. Mas realmente aí o preço é muito competitivo é mesmo nesses muito competitivo, né? lugares. Tá. A minha experiência, eu uso organizador de mala, gosto muito, porque coloco as partes de baixo, partes de cima, os acessórios, tudo separadinho e me organizo melhor nisso. Eu gosto bastante. E comprei os meus no Paraguai, porque eu moro em Foz do Iguaçu, né? Ah, tá, você mora pertinho. É, Hum, vem, acho que uns 4 tamanhos diferentes. Uhum. Vem com bolsinha também para roupa suja. Isso é Bem legal legal. também. Isso é legal, da roupa suja é bacana mesmo. E É. assim, ó, uma outra dica também para vocês, né, que eu até falo lá no e-book, às vezes, se você quer levar uma mala menor, é, uma opção legal também é você colocar naqueles sacos a vácuo, sabe? Uhum.
Então, às vezes, Uhum. casaco, né? Por exemplo, para ir para destino de frio. Quando a gente foi para Atacama, eu coloquei, porque as roupas faziam mais volume, né? Que tricô, casaco. Então, põe no saco a vácuo, tira ali e, nossa, fica uma beleza. Claro que não vai diminuir o peso, mas já dá uma boa aliviada ali no espaço também, para não ficar tudo tão apertadinho, né? Tão juntinho ali. Uhum. Tá E bom? o Aerolook, alguma dica? Aerolook, conforto, né? Sempre importante pensar, mas eu gosto também de pensar nessa praticidade, como eu falei para vocês, de você já colocar uma terceira peça, que é uma das terceiras peças que você está levando, já ir com um sapato que talvez seja o seu sapato mais pesado, um tênis ou a bota ali, isso já facilita bastante. A calça também, né? Talvez pegar a calça que seja mais confortável, que você está levando, é, e uma blusinha também confortável. Sempre gosto de estar com uma pashmina, porque no avião, às vezes, eles ligam o ar-condicionado muito forte, então é bom, você pode colocar ali no pescoço, né? Se enrolar um pouco mais, eu acho que ajuda bastante também. E Uhum. lá no e-book também tem para vocês, né, as dicas para mala de mão, do que levar na mala de mão. Então, também é importante, em caso de extravio da bagagem, para você não ficar sem nada ali, né? Então, ter uma mudinha extra de roupa, é, colocar também, né, itens assim, tipo, às vezes, uma meia de compressão, se você incha bastante, alguns outros itens assim também pode ser interessante. Uhum. É aquele teu checklist lá, eu sempre uso agora para Nossa, toda é muito bom. viagem. É É, Sempre bom, né? passo por ele para até para a gente não esquecer nada, né? Assim, é. muito Sim, bom. ajuda mesmo, né? Ai, que bom, meninas. Eu fico feliz de saber que vocês gostaram e estão usando. Ainda vão usar muito, se Deus quiser, né? Eu tô para fazer uma atualização também no e-book, porque agora já fez 1 ano e meio praticamente que eu lancei. Então, no segundo semestre está aí nos meus planos também fazer uma atualização, fazer uma revisão. E aí vocês que já adquiriram vão receber, né, essa, essa atualização também, a gente vai conversando, né? Porque a gente sempre que eu atendo uma cliente, eu penso, nossa, tem mais isso aqui que, ó, dá para dar essa dica para colocar lá. Então tenho anotado aqui bastante coisa para poder atualizar ainda mais ele. Depois Legal. eu compartilho com você a minha mala, te dou feedback. Sim, vou querer saber, Cláudia, se deu certo os looks, né? Me conta mesmo, eu adoro saber. E agradeço a tua disponibilidade para conversar Imagina. conosco sobre esse tema. Sim, Parabenizar o teu trabalho, a gente consegue perceber nitidamente tua evolução. Ah, fico feliz. Feliz então, mesmo, meninas. Eu faço com muito prazer, muito amor mesmo pela profissão. E é um prazer ajudar vocês, né, a se valorizarem mais em qualquer ocasião, inclusive nas viagens. Então, contem comigo, né, não precisam ficar, às vezes, com vergonha, né, se precisar de ajuda, pode me perguntar lá no Insta ou no WhatsApp também, que vocês têm meu contato, e-mail, e a gente segue conectadas e conversando, tá bom? Tá bem. ótimo. Um beijão para vocês, então. Boas Beijo. próximas viagens. Beijo, boa noite Obrigada. para Boa vocês. Até noite. mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.